Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. É um prazer revê-los, estar aqui de novo. Peço desculpas pela interrupção forçada, mas o prazer de estar de volta é imenso. E hoje nós vamos ter um estudo bem produtivo, que nós vamos fazer aquela conversa que a gente sempre tem quando encerra uma perícope. E nós encerramos o Cântico de Maria. Então, nós vamos fazer aqui as nossas reflexões sobre essa jornada que nós acabamos de empreender, esse tijolinho que foi colocado lá dentro de nós sobre o cântico, e avançamos um pouco mais. Agora, a próxima jornada que vamos iniciar é o nascimento de João Batista. Então, essa história vai ficando cada vez melhor. Vai melhorando, melhorando, e nós vamos melhorando junto, isso que é bom, porque a cada perícope que se completa, pelo menos eu sinto assim, né? É um passinho, um crescimento, né? Do nosso espírito imortal. Então, é um passinho, alguma coisa que ficou lá, que foi colocada, que nós trouxemos por livre e espontânea vontade, porque estamos aqui porque queremos, porque buscamos. Então, nós agregamos isso ao nosso espírito. E nós vimos realmente coisas lindas, 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 lindas nesse cântico. Como nós vamos ver lá à frente no Cântico de Zacarias também, né, o Benedicto, também, e vamos ter oportunidade de cada um aqui colocar o que essa perícope agregou, o que nós sentimos, como nós estamos agora, porque estamos transformados, faz parte da nossa transformação. Bom, então, antes de nós começarmos, vamos pedir alguém para fazer a prece inicial. Quem gostaria de fazer a nossa prece inicial? Não estou vendo nenhuma mãozinha aqui, não. Vamos ver aqui. Temos um candidato ou uma candidata? Ah, o Cândido. Eu estava olhando para você, Cândido. A transmissão do pensamento é maravilhoso e nada é por acaso. Olá, boa noite a todos, todas. Obrigada, Márcia. Meus irmãos, mais uma presença às quintas-feiras para este estudo maravilhoso do NEP, que nos apresenta muitas palavras que entram dentro do nosso coração. Por isso, eu peço que levemos nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade que, que nos é dada para aprendermos sobre o seu filho que ele mandou à terra, esse filho, nosso irmão, nosso Mestre Jesus. E que este estudo alegre e ilumine os nossos corações e que seja uma aprendizagem para esta caminhada e que as palavras do Cristo fiquem gravadas em nosso coração para que consigamos, dia a dia, pensar no que o Mestre nos veio transmitir. Obrigado a todos, a quem nos ensina e aos presentes também, porque quem ensina
se não tiver alunos para aprender, ficam, ficam tristes. É normal. Mas obrigado a todos, todos, a este bolo desta plataforma, desta Casa com o Evangelho. Obrigado, Pai, e faça-se sempre a tua vontade e não a nossa. Assim é. Obrigada, Márcia. Gratidão, Cândida. E agora, para a gente. Desculpa. Desculpa, esqueci de desligar aqui o celular, tem que tocar na hora imprópria, né? Quem gostaria de fazer a leitura da perícope completa? Eu, como posso fazer, Então, tá ótimo. nunca fiz, e se me é permitido, embora tenha feito a prece de agradecimento, adoraria, se me é permitido, fazer. Claro, claro que O- sim. Obrigado. Nós que Desculpe, agradecemos. eu hoje estou assim um bocadinho, não sei, estou um bocadinho mais sensível do que o normal. Peço desculpa. Não, não peça desculpas. Tudo que vem do Diz, coração é rico. obrigada, Márcia. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atendou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. O Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou-os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abraão e de sua semente para sempre. Como disse aos nossos pais, Maria permaneceu com ele cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Assim seja. Obrigada, Cândido. E seria bom nós recordarmos no último estudo, já que ficamos uma semana aí afastados, né? Já que a Minda tem o nosso resumo. Sim, boa noite a todos. Oh, Minda, que prazer te ouvir. Obrigada, querida. Também é nosso. Então vamos. Foi no 56, que foi o último. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Isto aconteceu que Maria permaneceu com Isabel, a serva do Senhor. Permaneceu junto à sua prima, dito sua prima, não é? Esquecendo dela mesmo, pela caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Assim ela o fez. Tudo começa com Deus. Nós precisamos fazer este mergulho para que nossa sementeira seja boa, não só para nós, mas sim para todos. Maria vai nos deixando e trazendo para nós o que estava em sua confiança, dentro da sua humildade. Devemos conhecer-nos para nós mesmos, conhecermos a nós mesmos. Maria nos convoca ao Pai na certeza de que as promessas se cumprem. Se estamos afastados, às vezes as nossas ações também estão prejudicando os outros. Então, no Evangelho de Lucas, também vamos ver que fala de Maria que permanece com ela, com Isabel. A ascensão espiritual tem muitas pedras pelo caminho.
Maria permaneceu com ela. Nesta frase temos aqui o verbo permanecer. Vimos aqui o amparo de Maria, suporte e o carinho que ela foi dar a Isabel. Em determinada altura da vida também somos o suporte de alguém que necessita de nós. Quando sentimos este amor verdadeiro dentro de nós. Cristo também sempre esteve conosco e quando se colocamos no lugar de quem necessita, que Jesus nos envolva na sua luz e que possamos trazer seus ensinamentos para nossas vidas. Que possamos permanecer firmes, perseverantes. Por isso, começar é fácil, manter é difícil e terminar é sacrificial. Sabemos que temos, tal e qual como dizia ali atrás, muitas pedras no caminho. Temos é que saber ultrapassá-los e aceitá-las. O Cristo também precisa que permanecemos firmes e nós também necessitamos uns dos outros. E uma vez qualificados, também testemunhamos no futuro. Estes estudos também são transformadores para nós, para que um dia também possamos testemunhar isto. Será bom para ambas as partes, para quem ouve e para quem está a doar, não é? O que tem. No Napster também traz-nos muitos ensinamentos, muitas explicações. O Pai é o autor da vida e Ele só está à distância de sua percepção. O Pai está conosco o tempo todo. Os nossos benfeitores amigos também nos amparam todos os dias e também recebemos benesses. Maria necessitava de Isabel. Isabel também precisava de Maria e ampararam-se mutuamente. Como nós neste grupo que também nos apoiamos uns aos outros. Maria era uma jovem e Elizabeth era mais velha. Por isso Maria sentiu necessidade de ajudar a sua prima. No princípio da gestação, também nós nos recolhemos, assim como elas fizeram. Você recebe o que doa verdadeiramente. Não há muitas referências a favor de José. Ele é um homem íntegro. José passou no mundo sem ser muito mencionado. Aqui temos, então, o fecho do final do Cântico de Maria. Já se garantiu que João Batista veio abrir o caminho. A prece é a forma de chegarmos ao Pai também. E no Ceifa de Luz, leu-se a lição 58, Nascentes do Coração. Maria trouxe-nos a fé viva em seu coração, a confiança, a perseverança, mostrando a sua aceitação. Veja a elevação deste ser de luz. Este cântico de Maria traz-nos exemplo de mãe protetora. Traz-nos também mais fé e que possamos perder os medos que sentimos dentro de nós. Ajuda-nos a transformar em pessoas melhores e, contudo, vamos dando continuidade aos ensinamentos de Jesus. Ainda estamos longe para dizer: eis-me aqui a tua serva, Senhor. Maria trouxe-nos a virtude de ser humilde e ter a capacidade de ser pequena. A questão de ser servo, eles sempre ajudam. E a importância da paz na nossa casa mental. É só sentirmos esta paz quando praticamos a caridade. Se problemas te inquietam, atenda à gentileza. Pacifiquemos a nossa área individual e a paz do mundo é a nossa paz. Recebe a refeição por bênção divina, se não tivermos bem no nosso mundo íntimo, como Maria nesse coração pacificador. Justiça, misericórdia, toda a caridade do Pai, para que despertemos para esta caminhada, neste planeta, nesta reencarnação, já é uma dádiva para nós. Quanto mais aderimos às suas leis, mais recebemos com todo o nosso entendimento, permanecendo, auxiliando e nos transformando para que possamos ser a melhor servo, o melhor servo, entrar em sintonia com o Pai e permanecer. Seguimos o caminho da felicidade. E é isto. Continuar neste estudo maravilhoso
que nos ajuda a fortalecer a nossa fé, o nosso coração, para que possamos ser melhores nesta caminhada, melhores uns para os outros e sentirmos este amor uns aos outros. Obrigada a todos pela ajuda também que nos têm trazido. Um Nós beijinho. que agradecemos, linda. Nós que agradecemos. Olha, então, nós vamos hoje fazer um fechamento desse estudo maravilhoso. Nós vimos muitas coisas sobre o cântico. Primeiro, nós vimos informações sobre o que é o cântico, né? E aí nós vimos que esse cântico ele teve origem, era uma prática comum, era uma prática dos judeus na época, trazido nos Salmos. Vimos que Maria se inspirou no cântico de Ana e daí aprofundou, colocou o seu coração nesse cântico. E vimos também que as condições, né, que conduziram Maria a esse êxtase. Assim, quando ela chegou, teve a notícia do anjo, Gabriel, e com todo o choque daquela notícia, ela logo partiu para visitar sua prima Isabel, que também vivia num momento especial em sua gestação. E ali nós vimos também o encontro das duas, e mais do que o encontro das duas, o encontro de Jesus e João Batista. E toda essa manifestação e que houve espaço para Isabel manifestar tudo que ela sentia daquele encontro, tudo que ela estava sentindo, e em seguida Maria se expressa. E ela se expressa com esse cântico, colocando todo o seu sentimento, toda a vibração, toda a emoção, tudo que ela sentia e colocando a sua vivência nesse cântico também. Então, nós vimos que esse cântico também ele vem trabalhando os versículos aos pares, às vezes. Aí nós vimos nos 2 primeiros versículos, disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Nós vimos o louvor que ela coloca. Mas ela ali tem uma compreensão de Deus que ela expressa. Nós vimos também isso aqui, consultamos o livro A Gênese e vimos quanto a nossa compreensão de Deus ela é limitada. Dizem os espíritos que não faltam sentido. E pelo que nós podemos depreender do texto, esse sentido Maria o tinha, porque ela compreende nesse cântico, quando ela enaltece o Senhor, ela compreende o seu tamanho, a sua posição, embora um espírito elevado, um espírito já de luz, já bem avançado na escala espiritual, ela compreende a sua posição, a sua pequenez, que não tem nada a ver com
a sua luminosidade, a sua grandiosidade espiritual, mas em relação a Deus. Quanto mais ela se elevou para expressar isso, mais ela viu a grandiosidade de Deus, mais ela pôde compreender, e daí a sua exaltação, daí o seu louvor, né? Porque ela compreendeu essa grandiosidade, ou ela já compreendia, e nesse momento ela teve todo esse envolvimento, esse amparo espiritual, essas vibrações para expressar essa compreensão dentro dessa linguagem poética aqui. E ela avança nos outros dois, colocando a sua condição humilde, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurado. Mas bem-aventurada também nós vimos que não foi uma concessão feita a Maria, foi uma conquista desse espírito. Então, ela mesma diz: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Por quê? Porque ela galgou, ela conquistou um posto, ela avançou na sua caminhada a ponto de conseguir compreender a grandiosidade de Deus, seus planos, o desenho, que nós não estamos sós, que nada acontece ao acaso, todo esse plano divino para a humanidade. É que nós seguimos, mesmo com o nosso livre-arbítrio, esse plano prossegue. Esse plano é maior. Nós vamos atrasar o nosso andamento nesse plano, ou adiantá-lo, seja como for, pelas nossas ações. Mas o plano maior, ele não é abalado por isso, ele segue. E ela diz: porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas, seu nome é santo. Então, ela segue nessa exaltação, dando a quem lê, como nós estudamos aqui detalhadamente, essa emoção que a gente sente ao ler isso aqui, que nós podemos sentir, porque nós fomos detalhando todo essas palavras, toda essa poesia aqui, que muito mais do que apenas palavras, nós fomos além disso, nós fomos ao âmago dessa mensagem que Maria nos trouxe. E depois ele segue. Olha, eu vou fazer uma pausa aqui, ver se alguém não quer acrescentar alguma coisa nessa primeira parte aqui que nós vimos. A sua experiência de como viu, de como sentiu, de como pode olhar para esse cântico hoje e dizer: olha, eu realmente vejo, eu sinto essa mensagem de Maria. Eu quero trazer essa mensagem para o meu coração, para mim, para a minha vida. Isso não será mais tirado de minha compreensão. E o que nós conquistamos com o estudo desse cântico não será jamais tirado de nós. Agora, vamos fazer uso disso, vamos aproveitar, vamos enriquecer nossa alma com essa poesia linda. E aí ela começa a falar da misericórdia divina, e nós detalhamos muito isso aqui, falamos da misericórdia, da justiça, como caminham juntas, como uma
não caminha sem a outra, como elas se expressam na nossa vida, como nós podemos sentir a ação da misericórdia divina no nosso simples, no nosso dia a dia, em que nós estamos só no nosso ambiente doméstico ou do nosso ambiente de trabalho, como nós podemos ali, nos nossos movimentos diários, tentar sentir e não passar sem sentir a ação da misericórdia divina. E depois ela avança, falando, aí vem com as inversões de papéis, tirando, derrubou do trono os poderosos e elevou-os de condição humilde, trazendo esse movimento de inversão que acontece e que a gente pode perceber na nossa vida mesmo. Como que as situações nos colocam, né, às vezes não nessa inversão de papéis tão, vamos dizer, bruscas como foi colocado aqui, mas nos momentos em que nós passamos de uma tranquilidade para enfrentar alguma dificuldade. Como que isso inverte a nossa posição na nossa vida. Estamos caminhando de uma certa forma cumprindo com os nossos afazeres aqui encarnados, cuidando do nosso desenvolvimento espiritual, e de repente um desafio se nos apresenta. Então a gente podia olhar para isso, esse desafio, essa mudança brusca que acontece. Como que nós vamos reagir a isso? Como que encaramos isso? Ela fala que Deus cumulou de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Como que nós nos colocamos perante a nossa condição em relação aos outros? Como que nós olhamos, como que nós estamos nos comportando dentro da nossa compreensão maior da situação do outro em relação a nós, seja ela mais favorável ou menos favorável. Como que nós olhamos isso? Como que nós observamos isso e a nossa situação? O que isso nos traz? E depois ela volta a falar da misericórdia que socorreu Israel e do plano de Deus, o cumprimento dessa promessa maior que ela coloca em favor de Abraão, sua semente para sempre, como disse aos nossos pais, ou seja, esse cumprimento, essa promessa, essa certeza que nós podemos encontrar em tudo que vem de Deus para esse caminho, esse plano maior. E nos olharmos, tentarmos nos ver nesse plano maior, como nós nos encaixamos. E depois que Maria permaneceu ali, deu o seu tempo para estar com Isabel, acolheu, foi acolhida, auxiliou, foi auxiliada. Fizeram esse momento de retiro íntimo. Alguns dizem que ela ficou até o nascimento de João Batista, outros dizem que não. O que importa é que ela tomou o seu tempo para estar ali em comunhão com sua prima, com Isabel, até que chegou o tempo do nascimento de João Batista e cada um foi para a sua casa cumprir o seu papel, seguir aquilo que
atendia ao planejamento divino. Esses espíritos que se comprometeram e cumpriram os seus compromissos, né? Trouxeram esse serviço, tomaram o tempo desse autoconhecimento, dessa introversão, de olhar para dentro de si, de saber o seu papel nessa história da humanidade, nesse momento grandioso que vislumbrava e que aconteceu para todos nós, e cada um desempenhando o seu papel, né, nesse plano maior. E esse cântico nos traz muito, muito, muito para refletir, assim como nós fizemos um estudo bem detalhado. Quem gostaria de colocar mais alguma coisa sobre esse cântico? Okay? Felipe? Olá, boa noite a todos. Apontei aqui algumas coisas enquanto foste falando. Gostava de destacar aqui, vejo o cântico como, portanto, para além do louvor, não é uma forma de Maria agradecer a Deus, não é? Portanto, vê-se neste movimento que ela faz, na verdade é uma prece, é um cântico, é um elevar do pensamento a Deus, mas ela vê-se que está grata, não é? Portanto, ela percebe a sua condição enquanto espírito que está encarnado, mas reconhece aquilo que lhe compete fazer na criação, ou seja, também na sua missão, que é algo grandioso. O que significa que não é pelo facto de estarmos encarnados que não significa que não estejamos todos com missões muito valorosas para aquilo que é a criação divina, porque Deus vai-se utilizando de nós para cumprir a sua vontade, e é da sua vontade que nós sejamos cada vez mais felizes, mais conscientes e filhos mais próximos deste Pai amoroso. Então, o que se nota desde logo é realmente uma proximidade do coração de Maria muito, muito estreita, uma proximidade muito estreita do coração dela com Deus. Porque ela tinha as suas dúvidas, tinha as suas inquietações. Não nos podemos esquecer do contexto de que era ser mulher naquela altura, de todas as condições adversas em que teve notícia do parto, mas ela prostra-se, né? Prostra-se ao serviço, dedica a sua vida a Deus, coloca sob o comando da sua vida Deus Nosso Pai, e aqui realmente nota-se uma grande humildade. Se eu pudesse destacar realmente aqui, numa palavra, não é, aquilo que possa definir aquilo que é este cântico, talvez seja humildade, não é? Aliás, tanto Maria como José, como estes grandes espíritos, se há uma característica que todos eles têm, é uma profunda humildade e uma profunda reverência a Deus, não é? Porque eles mantêm-se ali firmes, fiéis, não desistem, é uma fé inabalável, não é? Que perante todas as circunstâncias adversas, colocam sempre ali numa postura de dignificação do amor que têm a Deus. Eu acho que essa é uma das grandes lições que todas estas perigos que já estudamos trazem neste princípio do Evangelho, é realmente esta fidelidade que todas estas personagens têm a Deus para que se cumpra o nascimento de Jesus. E realmente, isto num sentido metafórico, nós vamos ter que ter esta fidelidade a Deus para que os ensinos, ou seja, as virtudes espirituais, realmente se consolidem nos nossos corações. Para que o Cristo nasça em nós, é realmente necessário
este trabalho contínuo, esta continuação desta crença, não é? Desta certeza que é a fé que estes espíritos mais evoluídos acabam por demonstrar a todos nós. Então, nós hoje acabamos por ser pessoas muito privilegiadas, não é? Porque temos acesso à história, temos acesso hoje em dia às tecnologias, temos acesso a um conjunto de informações, e eles naquela altura nada tinham a não ser a fé. E realmente, quando a doutrina espírita vem para nos esclarecer todas as coisas, e quando nós vimos o diálogo de Jesus com Tomé, quando ele afirma que viste porque creste, mas bem-aventurados são aqueles que veem sem crer. E realmente é aquilo que se manifesta aqui. Eles têm aquela fé, não é, de tal forma desenvolvida que os faz falar e sentir Deus. É o tal sentido que tu estavas a falar. Então, as palavras de Maria são sempre de engrandecimento a Deus. São sempre da certeza que ela se considera pequenina, que ela sabe que é um pequeno pirilampo nesta grande missão que era trazer o seu filho. E reparem que ela fala com os anjos, ou os anjos falam com ela, exatamente também por uma questão de sintonia, porque a doutrina espírita acaba por nos também informar que o processo de sintonia mental e de sintonia espiritual estabelece pelo pensamento e pela nossa própria vibração. Portanto, o facto dela ter acesso aos anjos a falarem diretamente com ela é porque também permite que há condições nela para que isso se manifeste. Nós vimos isso, por exemplo, na igreja de Antioquia, quando quando lemos o Paulo de Tarso, quando diz lá que havia fenómenos de voz direta naquela igreja, e isso acontece porque realmente o ambiente de fraternidade que era estabelecido entre os cristãos ali proporcionava essa alta espiritualidade e esses altos fenómenos mediúnicos naquela altura. E é um pouco esta região mental de Maria que permite que também se manifeste de uma forma ostensiva a presença do anjo Gabriel, também para lhe anunciar todas estas coisas, porque realmente é fabuloso nós percebermos também todo o apoio da espiritualidade maior para que se concretizasse o nascimento de Jesus. Porque nós estamos aqui num ponto em que tudo está a ser preparado para que Jesus possa nascer. Não é? Tudo está a convergir para que aquilo que já havia sido planeado se conclua, não é? E que se concretize. E realmente estes espíritos foram pessoas que fizeram parte desta grande missão. Então, Maria aqui traz-nos então a fidelidade, a humildade, a simplicidade, uma fé, não é? Uma fé convicta, não é? Que não se trata de um crer, mas de uma certeza que nasce no coração, não é? Que nasce no coração. E depois nós vimos também aqui a forma como ela entende Deus, não é? Porque a profundidade, não é? Porque nós, se olharmos bem para os textos, vimos a profundidade que este Espírito consegue perceber aquilo que é Deus, não é? Porque essa é a grande questão. O que é Deus? Deus, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas ela realmente percebe aqui todas as nuances de Deus, não é? Este paralelismo entre aquilo que é espiritual, entre aquilo que é material, entre as relações do mundo e as relações espirituais, este peso de balança, que quanto menos estivermos na terra, mais teremos no céu, quanto mais o orgulho cair, mais se eleva a humildade, portanto, a glorificação dos justos, o ranger de dentro dos orgulhosos, tudo isso realmente é algo que ela vai percebendo, vai debitando, mas o que mais impressiona talvez seja que isto, na verdade, este cântico, é como se eu visse Maria toda de olhos fechados, estão a ver, e a orar, e nós pudéssemos
através deste cântico, perceber o sentimento que anima aquele coração. Não é? Como se tivesse, e depois o voltar para casa é como se ela se despertasse da prece, estão a ver? É com aquele momento em que nós falamos com Deus, o louvamos, elevamos o pensamento a Ele e depois regressamos para casa. É como se houvesse um processo de desdobramento de Maria, não é? Até às altas esferas, falasse com Deus, lhe dissesse aquilo que está no coração e depois regressasse a si mesma para continuar a sua vida comum enquanto espírito encarnado. Então, há aqui, de certa forma, uma questão poética, não é? No fundo, este louvor acaba por ser uma prece dentro dos meandros do sentimento de Maria. E o que realmente nós vimos é algo muito belo, muito profundo, é uma linguagem muito espiritualizada, é uma compreensão realmente muito profunda. E o estudo miudinho que nós temos feito realmente permite também isso, percebermos um pouco desta profundidade da relação que tem que se ter com Deus, mas também da relação que se tem que ter na vida enquanto nós espíritos encarnados, não é? Porque nós vimos que a grande maioria das pessoas, e não querendo aqui nós nos elevarmos para rebaixar ninguém, porque esse não é o objetivo, mas vimos que a grande maioria das pessoas vive numa superficialidade da vida, não é? Acaba por viver com coisas fúteis, com distrações que em nada alimentam as questões espirituais do nosso ser, e realmente vimos que os espíritos não são grandes realmente ao acaso, é porque eles realmente, ao nível da consciência, entendem o que é servir a Deus, entendem o que é Deus, recebem os chamados, ouvem com a voz do coração e realmente se entregam de alma e coração a manifestar no mundo aquilo que vai dentro deles. Eu acho que Maria é realmente um espírito que nos encanta a todos e, sobretudo, aquele versículo que ela diz que eis aqui a serva do Senhor, não é? Que se cumpre em mim segundo a tua palavra, é realmente um retrato daquilo que é Maria, não é? E ela, ainda hoje, não é? Continua a abençoar, a acolher, a inspirar, como uma grande mãe, não é? E quem de nós, não é? Não precisa de um amor de mãe? Quem de nós não precisa de sentir este aconchego, este amparo de uma mãe? Não é? Então, realmente, talvez o amor de mãe eh, seja das experiências mais bonitas que o espírito tem, né? Ouvi esta semana uma frase que o amor faz, foi uma palestra do Haroldo, que o amor de mãe é um segredo que as mães têm com Deus. Estão a ver? O amor de mãe é um segredo que as mães têm com Deus. Ou seja, é realmente um tipo de sentimento, um tipo de amor que se cruza, de certa forma, com o amor de Deus por todos nós. Então está aqui manifesto de uma forma muito clara este amor de mãe, esta riqueza espiritual, esta luz, não é? No fundo é esta luz que é reflexa através deste cântico. Vou passar por lá. Felipe, foi muito bom você trazer esses pontos. Primeiro que me chamou a atenção foi essa intimidade, a intimidade que ela demonstra com Deus. E a intimidade vem do estado de alma dela, de onde aquele espírito, né, estava vivendo, né, do ponto elevado, né, do nível elevado em que ele estava vivendo. Aí tinha essa intimidade do conhecimento, de ver o planejamento, não de conhecer, eu não digo, os desígnios de Deus, mas de saber que tudo obedece a um plano, está tudo sob controle.
Depois você trouxe a questão dessa sintonia, né? Por quê? Porque o anjo Gabriel a alcançou, conseguiu levar a ela uma mensagem em que ela, em silêncio, tentou absorver, tirar sua dúvida e seguir o conhecimento dessa mensagem. Agir daí para frente. Recebi, conheci, o que eu faço com isso? Fazer o que eu devo fazer. Servir, seguir e caminhar. E ela foi na direção certinha. Então, essa sintonia, a gratidão, né, que ela expressa, por perceber tudo isso. Porque eu imagino que esse ponto, esse nível de percepção da divindade cause isso, esse êxtase que ela está sentindo, e aí ela consegue expressar isso de uma forma belíssima. Então, reconhece os atributos de Deus, sente essa intimidade, sente a distância que guarda e sente essa segurança de que tudo há de se cumprir dentro do planejamento divino. Tudo vai se cumprir. E dentro desse cumprimento das promessas, ou seja, do plano, como a gente quiser colocar, tem promessa, o plano divino, nós podemos ver uma coisa aqui que me chamou muita atenção, saltou aos olhos, é como ela coloca aspectos transitórios dentro do seu cântico. Quando ela fala, agiu com a força, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou-os de condição humilde, cumulou de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Isso aqui nos traz a noção, o entendimento da transitoriedade dessas posições. Todas essas posições, os que estão nos tronos e os que estão em condição humilde, tudo isso passa, isso é transitório, isso não é permanente. E Maria traz essa transitoriedade e a contrapõe com o que é permanente em Deus, que ela coloca, o que é permanente em Deus? Sua justiça, sua misericórdia, o seu plano maior. Isso é o que a gente tem que lidar, entender do caráter permanente. E todo mais, ela coloca aqui, é transitório. Cumulou de bem os famintos, despediu os ricos. Hoje quem é rico, amanhã não é. Amanhã em outra vida não será, provavelmente, ou já não foi em vidas anteriores, em encarnações anteriores, personalidades anteriores. Então ela traz esse caráter de transitoriedade que se contrapõe e ela exalta o que é permanente. E o que é transitório, Deus movimenta, é movimentado nas nossas existências sucessivas. E eu encontrei um texto de Emmanuel que fala sobre transitoriedade. E se alguém quiser comentar alguma coisa antes de eu fazer a leitura, senão eu faço a leitura desse texto, ele não é muito grande. Ele chama transitoriedade. E Emmanuel comenta o capítulo 1, versículo 11 da carta de Paulo aos Hebreus, que ele diz assim: eles perecerão,
Tu, porém, permanecerás. Todos hão de envelhecer como um vestido. E Emmanuel comenta: fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Ou seja, todas as nossas aflições, elas são transitórias, porque nós vamos chegar a um estado de alma em que Maria chegou, no que é permanente, na compreensão do que é permanente. E o que permanece, novamente, justiça, misericórdia e o plano maior de Deus. É a sua lei de amor. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas, para compreender-se a soberania do espírito. Olha, o espírito permanece. Essas condições que são citadas no cântico, de riqueza, faminto, trono, condição humilde, soberbos de coração, todos são condições transitórias. E Emmanuel continua: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Olha o que ele diz: roupagem do pensamento. Porque o nosso pensamento, ele vai construir aquilo, é o espelho do que nós temos dentro de nós. Ele vai refletir o que nós temos. Então, o nosso pensamento, se a gente não vigiar e orar e tomar conta e tentar sempre elevar e, de alguma forma, corrigir, dar um bom caminho ao nosso pensamento, ele vai se materializar nas coisas que não são perenes. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. Mas Emmanuel também, ele não tira valor dessa roupagem momentânea, dessa transitoriedade. Por quê? Porque ele diz que por conta dessa ideia, a ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, ou seja, cresceu, viveu aquela fase, pôde evoluir baseada nessa experiência, e os envoltórios antigos permanecem à distância. Deixamos lá, avançamos. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Ele não tira valor dessas condições transitórias. Não é para nós tirarmos valor, é para nós percebermos o valor educativo, pedagógico no nosso crescimento dessas experiências transitórias. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Olha a diferença, nós vimos aqui também no cântico, a diferença entre ter e possuir. Ser possuído por algo e ter algo que nós construímos, que nós cuidamos com valor dentro de nós. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez. Maria fala ali dos humildes, que deixaram e foram ocupar o trono dos poderosos. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, derrubou do trono os poderosos. Acumulou, despediu os ricos de mãos vazias. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo,
perecerão algum dia. Olha a transitoriedade que ela traz no cântico. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. E Emmanuel é categórico aqui. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. O que Maria traz na primeira parte de seu cântico e no final? O que é perene. O que é perene? As leis divinas, sua justiça, sua misericórdia, seu amor e o cumprimento desse plano maior. E ele coloca: somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida de redenção. Ele fala ambas as situações, a glória na esfera carnal, a glória e a miséria, ambas passam. E Maria traz isso no seu canto. Ela mostra para nós como nossa condição encarnada no momento, como nós podemos ter essa percepção da transitoriedade. Essa transitoriedade, como Emmanuel coloca aqui no texto, ela não significa que nós devemos ter compromissos menores, porque sabemos que são transitórias essas posições. Não, elas trazem o aprendizado, e é essa consciência desperta que nós precisamos ter. Deixar a ingenuidade de lado e perceber que essas condições transitórias são as nossas ferramentas para o que Emmanuel coloca aqui. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então, embora transitórias, elas são oportunidades de serviço, de crescimento. Elas nos servem e nós devemos utilizá-las para o nosso bem e o bem geral. Isso nos traz a condição da brevidade da nossa encarnação, enquanto estamos encarnados, essa brevidade em oposição ao que é perene, aquilo que nós vamos cultivar, aquilo que nós vamos levar, que vai ficar no nosso, que nós vamos construir, que vamos guardar como o nosso crescimento. O que vocês acharam dessa mensagem? Muito bonita também. Ora, eu tenho também aqui uma leitura. Fala também sobre esta questão do louvor a Deus. E é uma pequena história de um homem que era escravo de um senhor, mas que dizia sempre louvado seja Deus. E depois o seu senhor acaba por adoecer e os papéis acabam por se inverter. É um bocadinho esta questão das posições do mundo e daquele que está sempre ligado a Deus. E diz assim, é uma passagem que é de Meimei, está no livro Pai Nosso, e é a lição número 4. Diz assim, o velho André era um escravo resignado e sofredor. Certo dia ele soube que Jesus nos ensinara a santificar o nome de Deus e prometeu a si mesmo jamais praticar o mal. Se o feitor da fazenda o perseguia, André perdoava e dizia de todo o coração, louvado seja Deus. Se algum dia o companheiro tentava-o fugir das obrigações de cada dia, considerando as injustiças que o cercavam, ele dizia contar com a bondade divina, indicava o céu e repetia, louvado seja Deus. Quando veio a libertação dos cativos, o dono da fazenda chamou-o e disse-lhe que a pobreza e a doença lhe batiam à porta, e pediu-lhe que não o abandonasse. Todos os companheiros se ausentaram, embriagados de alegria, mas André
teve compaixão do Senhor, agora humilhado, e permaneceu no serviço, imaginando que Deus estaria satisfeito com o seu procedimento. O proprietário da terra, pouco a pouco, perdeu o que possuía, arruinado pela enfermidade, mas o generoso servidor cuidou dele até à morte, afirmando sempre: Louvado seja Deus. André estava cansado e envelhecido quando o antigo patrão faleceu. Quis trabalhar, mas o corpo encarquilhado curvava-se para o chão com muitas dores. Esmolou então com humildade e paciência, e de cada vez que recebiam algum pão para saciar a fome ou algum trapo para cobrir o corpo, exclamava alegremente: Louvado seja Deus. Certa noite, muito sozinho, com sede e febre, notou que alguém penetrava em sua choça de palha. Quem seria? Em poucos instantes, um anjo erguia-se à frente dele. Acanhado e aflito, quis falar alguma coisa, mas não pôde. O anjo, porém, sorrindo, abraçou-o e exclamou: André, em nome do nosso Pai Celestial, foi exaltado por seu coração, a fim de buscar você para que a sua voz possa louvá-lo agora no céu. No dia seguinte, o corpo do velho escravo apareceu morto na choupana, mas sobre o teto rústico as aves pousavam, cantando, e muita gente afirmou que os passarinhos pareciam repetir: Louvado seja Deus. Então, este conto, não é? Acaba por resumir este louvor que devemos sempre de fazer a Deus. E lembrei-me aqui daquele versículo que diz que em tudo dai graças, não é? Em tudo dai graças. Ou seja, em todas as circunstâncias da vida, devemos dar graças a Deus, devemos louvar a Deus, devemos elevar o nosso pensamento ao alto, porque efetivamente nós estamos perante a guarda, a proteção e a misericórdia de um Pai que é infinitamente misericordioso, justo e bom para com todos os seus filhos. Como dizia Maria, tudo passa e isso também passa. E estas palavras de consolo para quem, sobretudo, se encontra mais aflito, são de facto palavras consoladoras, porque há uma certeza que cada vez mais vai sendo construída pelos nossos corações, que é a certeza de que Deus nos ama profundamente. Então, para que isso ocorra em nós, também é preciso louvá-lo, porque quanto mais falamos com Deus, quanto mais o louvamos, mais o sentimos dentro de nós. Então, que as nossas atitudes também reflitam, como este André, a presença de Deus em nós, louvando a Deus não simplesmente com palavras, mas com atos concretos, cuidarmos uns dos outros com maior carinho, com maior atenção, para que, através das nossas mãos, Deus seja louvado e que um dia cada um de nós vai partir, possamos ter aqui também os passarinhos a cantar no cimo dos nossos telhados, com a aparência de que estão a cantar Louvado seja Deus. Nossa, adorei esse conto, Pedro. Adorei esse conto. Adorei esse conto. Porque é a expressão mais pura do, do pensar, sentir e agir. Ele não só falava, ele agia de acordo, pensava isso. Mas o nosso grupinho está muito quietinho aí e a gente queria ouvir o que cada um tem a transmitir aqui de sua experiência, de sua vivência com o Cântico de Maria. Todos nós temos alguma coisa a dizer aqui, com certeza. Né? E nós estamos aqui nesse grupo para compartilhar nossas experiências. Ô, Cândido, vamos ouvir os seus sentimentos a respeito. Os meus sentimentos, neste momento, são sentimentos fortes, porque eu pouco ou nada sabia de Maria. Eu afastei muito da religião,
E nós aqui em Portugal, portanto, temos muito a devoção a Maria. E eu não ligava, muito sinceramente. Nós temos aqui Fátima, que é um espaço que eu gosto de ir, porque é um espaço que me sinto bem, sinto-me com energia, mas havia e ainda há uma pequena revolta entre mim, porque é um espaço muito comercial, que se aproveitam das pessoas, e eu tive assim um afastamento derivado a isso. E nunca me debrucei, e eu hoje, ao lermos através do NEP aqui estes versículos, este cântico, eu fiquei um bocadinho apaixonado por Maria, pela maneira como vocês nos mostram, e eu continuo a dizer a simplicidade com que nós pegamos numa frase e deitamos cá para fora que nós compreendemos. Estou a falar por mim. E eu elevava o meu pensamento ao alto, a Deus e a Cristo, e era raro falar, pensar em Maria. Hoje já puxo Maria para as minhas orações, para as minhas preces. Portanto, este NEP trouxe-me esta beleza que estamos a falar agora de Maria. E eu hoje já olho, já penso e já sinto de maneira diferente sobre Maria. Portanto, o que ela representa para nós, seres humanos, o que representa neste momento para mim, porque aprendi a amar Maria, que até há pouco tempo, sou sincero, não me dizia nada. Pronto, devido à educação, àquilo que fui crescendo e fui vendo o aproveitamento comercial, e Maria não tinha culpa nenhuma daquilo que os homens fazem. Aí, minha falha, e estou feliz por estar aqui, mais uma vez, por estar aqui neste grupo, por estar presente no NEP e ouvir estas vossas explicações, numa linguagem simples que me tocou. Portanto, eu neste momento entendo a devoção que nós portugueses temos a Maria, não era o meu caso, volto a repetir, e encontrei aqui uma razão, uma explicação para isso. Obrigado mais uma vez. É isto que me apraz dizer sobre este cântico, sobre esta humildade de Maria, esta entrega à ajuda à caridade. Portanto, está aqui tudo explícito, já falámos sobre isso, e eu vou tentando pôr em prática também essa humildade e essa caridade que vou aqui aprendendo, e que foi mais uma lição para o meu eu interior, para abrir os olhos e não andar assim tão cego. É isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Espero ter conseguido expressar o que neste momento sinto pelo nome Maria, a mãe do Mestre. Obrigado, Márcia. Obrigado a Felipe e obrigado à Patrícia, embora não esteja, mas vai ouvir este meu agradecimento, porque o pensamento é forte. Obrigado. Nossos agradecimentos. E eu compartilho desse seu entendimento, porque esse conhecimento, essa proximidade com Maria também cresceu bastante em mim, porque a gente vê, sente, vê
essa tradição de devoção a Maria. E agora a gente pode compreender, né, ver o porquê disso, né, o tanto que ela tem a nos ensinar, tanto que ela nos cuida, o tanto que ela nos ilumina. Então, essa compreensão desse espírito eu vejo como uma bênção. Mais do que fazer aqueles movimentos de, de, de adoração a ela, esses movimentos todos, dias, locais, mais do que isso é compreender. E essa compreensão o NEP nos trouxe. O NEP está nos trazendo isso. E de outros personagens que nós vamos ver ao longo do estudo, esse papel e esses exemplos que vão ficar gravados nos nossos corações aqui. Eu vou passar a palavra para a Fernandinha aqui. É assim, boa noite. As conversas, conversa puxa conversa, e agora ouvindo o Cândido, também queria falar um pouco sobre Maria. É assim, durante muitos anos fui muito devota a Maria, a ponto de fazer várias peregrinações a pé até Fátima, porque como eu estava ligada à igreja e fazia várias peregrinações, fui muito devota durante muito tempo a Maria. Só que nessa altura eu compreendia Maria de uma outra maneira, ou seja, uma maneira talvez mais superficial. Quando entrei, quando me afastei da igreja e que passei a frequentar o centro espírita, o nome de Maria é como se não existisse. E como nós somos influenciados pelo meio, né? É mesmo assim, onde estamos somos muitas vezes, quase sempre, influenciados por esse meio. Afastei-me um pouco também de Maria, ou seja, também nas minhas orações deixou de existir o nome de Maria. E hoje aqui, neste grupo, não é? Neste estudo, eu dou muitas graças de compreender melhor Maria, porque realmente Maria faz parte da história, faz parte de Jesus, Maria é a mãe de Jesus. E daí a minha pergunta, porque é que nos centros espíritas, neste que eu frequentei, também não frequentei mais nenhum, porque é que não se fala de Maria? Também me sempre fez confusão, porque é que o nome de Maria é sempre Jesus, Deus Jesus, os irmãos espirituais, e Maria não se fala. Daí este estudo, miudinho, faz-nos compreender realmente, faz-nos desenvolver muito a nossa aprendizagem, a nossa compreensão e a nossa maneira de olhar para Maria de outra forma, como esta mãe humilde, esta criatura com uma fé inabalável, esta criatura com esta devoção, com esta entrega. E daí somos obrigados, entre aspas, a olhar para este estudo muito profundo. Lá está que este estudo profundo nos leva a olhar muito pela compreensão das próprias palavras, que não as compreendemos durante muitos anos, e eu sou muito grata por estar a compreender melhor do que é que pronto, quem foi Maria realmente, quem é Maria realmente. E estou muito grata por este estudo miudinho neste grupo, porque realmente muitas vezes não compreendemos certas coisas, e eu volto a repetir que eu não compreendia também, de uma certa maneira, porque é que naquele centro espírita nunca se falava em Maria, não,
Maria é como se não existisse. Ou, por exemplo, as poucas vezes que ouvi falar de Maria, era naquele sentido, como falamos em Fátima, né? Será que foi Maria que apareceu? Pronto, era mais assim uma coisa, uma abordagem que eu própria não gostava dessa abordagem, sou franca. Porque precisava de conhecer melhor o que é que quem era realmente Maria. E daí este estudo é maravilhoso, é muito bom. E ouvir as vossas explicações e as vossas abordagens, porque muitas vezes eu própria muitas vezes não consigo, faço a leitura e não consigo compreender, e com a vossa abordagem vou compreender cada palavra. Isto é muito importante, daí eu ser muito grata também. É isto que eu tenho por agora a dizer. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Filipe. Explicam tão bem. E pronto, e todos os irmãos estão aqui. Se quiserem dar a palavra, também agradeço. Também fico grata. Obrigada. Nós agradecemos, Fernandinha. Por quê? Porque esse sentimento que vocês expressaram também aqui, você e Cândido, também aconteceu. Eu posso dizer que aconteceu comigo. É a mesma caminhada, a mesma caminhada. Nós estamos juntos aqui. E vai nos dando essa compreensão desses espíritos. Maria, ela, se você for buscar no livro Memória de um Suicida, vai ver ali como Maria é personagem presente, por causa da legião dos servos de Maria. Então, mostra toda a atuação, o simples retrato da Mãe Santíssima, né? Ali no Hospital Maria de Nazaré, o bem que ela faz quando aqueles ali que estão ali internados olham para aquele quadro. É lógico que a gente tenta imaginar, mas não conseguimos, eu pelo menos não consegui ter a ideia do resplendor daquela imagem, né, o que significa aquela imagem para aqueles espíritos sofredores ali naquele momento. Né, o conforto que eles encontram de olhar só para aquela imagem. Então, isso é colocado lá no livro. Então, há palestras lindíssimas. Se você quiser ouvir, procure no Simão Pedro falando sobre Maria. E ele vai explicar exatamente e vai traduzir. Isso tudo que você colocou do seu coraçãozinho, ele coloca lá. Esse entendimento, né? Mas que essa vivência, nosso grupo aqui do NEP, nos proporcionou. Isso é uma conquista dessa vivência do NEP, né? Para todos nós, para os nossos corações. Isso ninguém nos tira jamais. Vermos e quando formos colocar Maria em nossas preces ou dirigirmos a ela os nossos corações aflitos, lembrar que ela tem condição de receber, de nos entender, né, de onde ela está. Ela tem condição de acalmar nossos corações. Essa experiência é igual para todos nós. Felizes aqueles que já tinham esse entendimento. Isso para mim foi conquista aqui do NEP também, igualzinho a vocês. Mas alguém gostaria de falar de sua experiência com o cântico? Estou vendo mãozinhas aqui. Esse Felipe colocou na primeira fala que ele teve aqui no nosso estudo, a humildade. E vários, o Cândido colocou, acho que a Fernandinha também colocou aqui, que esse cântico traduz a humildade. E nós também vimos no
um dos versículos que nós estudamos, e Teresa de Ávila coloca que, até botei aqui, a humildade é caminhar na verdade. Então, essa humildade, por mais que seja difícil para a gente compreender o que quer dizer essa humildade aqui, quando ela diz que ela vai ser das próximas gerações, o camarão bem-aventurado. Parece que ela não está sendo humilde aqui, mas está. Por quê? Porque ela conhecer a sua verdade, a, a sua posição, onde ela está, o que ela é, realmente, a ver o que é aquele espírito ali, é que lhe dá essa condição de humildade. Então, esse conhecimento sobre nós é que vai nos revelar o ponto que nós estamos. E por mais que o espírito se eleve, que alcance o grau de pureza que nos aguarda lá adiante, a angelitude, a pureza, o grau de espírito puro, mais humildade nós vamos ter, nós vamos perceber, como Maria percebeu aqui, a distância daquele espírito puro com relação, né, daquele espírito grandioso, luminoso, com a distância com relação a Deus. Então, é isso que confere humildade, é a gente entender a nossa posição, o que somos, como estamos em relação a esses espíritos, né? Eles não se comparam com a Márcia, com a Fernanda, com o Cândido, com o Felipe. Eles se comparam a Deus. Mas se comparam a Deus reconhecendo a grandiosidade. Eles são capazes de reconhecer essa grandiosidade. E esse sentido que os espíritos dizem que nós ainda não temos. Nós podemos até dizer isso como estou falando aqui agora, mas a compreensão plena dessa grandiosidade ainda nos falta o sentido, né? E que Maria expressa muito bem nesse cântico. Essa humildade é a palavra-chave de todo esse cântico. Essa humildade, essa compreensão de si, esse conhecimento de si, de onde eu estou, o que eu sou, o que eu conquistei, onde eu estou, e olha aquela grandiosidade. Se comparam, vem essa relação, né? Relação com Deus. Já não vão se comparar conosco aqui, né? No bom sentido. Mais alguém? Felipe? Eu posso ler. Ai, desculpa. Não? Ei, Odete, vamos. Filipe, Odete, vai lá, Odete. Depois é o Felipe. foi a que eu encontrei aqui, que agora falando da humildade. Examina-te. Eu vou ler. O Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Examina-te. Nada façais por contenda e por vanglória, mas por humildade. Paulo, Filipenses 2:3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produzir segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece na função de aprendizado e, nessa tarefa, é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade
afirmando que nada devemos fazer por espírito de contenda, vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação de ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou de desejo injusto, de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida do teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Mas se estendeste ao dever, ainda que hajas sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que por servir aos outros com humildade, sem contenda de vanglória, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei, de inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Que assim seja. Obrigada. Nós que agradecemos, Andrés. Mais uma bela lição, né? Nos dizendo que tudo que nós fazemos, devemos examinar o que nos moveu para fazer aquilo, né? Nas nossas pequeninas ações. Eu estou esperando o quê? Um reconhecimento, que alguém diga, oh, maravilha. Deve ser por isso, o espírito de serviço, né? Que deve nos orientar nas nossas atividades diárias. Então, é sempre uma bela lição. Vou passar aqui para o Felipe. Queria falar aqui sobre o facto dela ser mãe, não é? O facto da sua missão de ser mãe de Jesus, realmente também acaba por revelar aqui a sua elevação espiritual, não é? Para poder receber o governador espiritual do planeta, tem que ser um ventre também que cria condições de sintonia para que o menino possa realmente também nascer. Mas estava aqui a refletir sobre a necessidade que, à medida que vamos evoluindo, temos de louvar a Deus também, né? Estava aqui a pensar do quão pouco ainda oro, do quão pouco ainda louvo a Deus e também da pouca percepção que se vai tendo ainda de Deus, não é? Porque se há nos podemos retirar é realmente esta confiança que temos que ter nos desígnios do Pai para as nossas vidas, mesmo que muitas vezes a vida não esteja conforme nós gostaríamos, ou que esteja a levar caminhos que nos são desconhecidos ou que nos são pouco confortáveis, mas realmente permanecer firme nos propósitos e naquilo que a vida nos vai trazendo é de facto também uma missão que nos remete para nós que se cumpra em mim a tua palavra, não é? E que eis aqui o servo do Senhor ou eis aqui a serva do Senhor também. Isso muitas vezes nem é muito fácil, não é? Porque nós gostaríamos de ter realmente umas vidas com padrões terrenos, se calhar com mais dinheiro, com mais riqueza, mais conforto, mais satisfação terrena, muitas vezes, mas realmente colocando a nossa perspectiva de vida
sobre a questão espiritual da nossa existência, nós vamos compreendendo muita coisa que nos acontece, muitas bênçãos que vamos tendo diariamente, e isso ajuda-nos realmente a seguir o caminho, né, por esta estrada estreita, pela porta estreita, como disse Jesus, quando há realmente um caminho tão largo de perdição à nossa volta. Então, por vezes também se coloca aqui, muitas vezes na minha vida, não é? Aqui a questão pronto, do serviço, não é? Do esforço que muitas vezes é feito, e tudo nós acabamos por, de certa forma, refletir sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, e as mudanças que ela muitas vezes tem, mas realmente aprendemos com estes espíritos uma resiliência profunda, uma, uma alegria de servir, um entendimento espiritualizado da vida, nos serve de facto de lições eh, imortais, imortais para todos nós. Em relação ao estudo do NEP, ele é realmente um estudo, como vocês dizem, transformador para quem se permite passar pela experiência. Porque quando o Evangelho começa a ecoar na nossa vida, quando realmente conseguimos fazer a ligação entre um mero versículo, mas quando o versículo começa a vir para a nossa vida e, sobretudo, para o nosso campo íntimo, é aí que realmente nós entendemos as maravilhas dos textos e o porquê de eles serem sagrados, não é? Porque dão-nos a conhecer regiões espirituais dentro de nós mesmos, não é? Nós também somos mães, nós também louvamos a Deus, nós também temos fé, nós também negamos o Cristo, nós também temos posições sociais de destaque, nós também somos pobres, também somos humildes, então, e toda esta diversidade destas personagens acabam por nos encantar porque nós revemos-nos nelas e muitos ambientes nossos se refletem nelas e, sobretudo, naqueles que estão mais afastados do Mestre. E, portanto, a grande inspiração que Maria nos traz, e José e todos estes espíritos, é da confiança que nós temos que ter para ser como eles. Da necessidade que nós temos de ser como eles. De sermos boas mães, de sermos bons pais, de sermos pessoas ligadas a Deus, de sermos pessoas que cumprem aquilo que é os desígnios de Deus para as nossas vidas, com coragem, com resignação, com resiliência e, sobretudo, com muito amor no coração. E isso é transversal a todos nós, porque nós somos espíritos que ainda caminham com grandes dificuldades. Então precisamos deste fortalecimento, deste alimento para a nossa alma. E respondendo ali à Fernanda, porque é que muitas vezes não se fala em Maria? Porque ela não precisa dos nossos elogios, ela não precisa das nossas migalhas, porque ela realmente é um espírito grandioso, não necessita de estar sempre a ser lembrado. E é nisso que faz, de facto, ela grandiosa, não é? É o que nos faz realmente também perceber que não é necessário que as pessoas se lembrem tanto de nós, que as pessoas nos deem as palmadinhas nas costas, que as pessoas nos bajulem, que as pessoas nos elogiem demasiado, porque aquilo que é construído por dentro não necessita de facto da aprovação exterior. Então, entre outras coisas, o estudo do Evangelho é das coisas mais bonitas que a gente pode ter na nossa vida. Porque quando retiramos os nossos preconceitos, e o preconceito, fruto de outras vidas, é aquilo que nos limita na compreensão das Escrituras, quando nós nos permitimos
acolher o Evangelho no nosso coração, ir à procura realmente de consolo e ir à procura de, de bênçãos divinas, é da lei que aquele que busca vai encontrar. E aquilo que nós hoje estamos a receber de bênçãos, de entendimento, nada mais é do que o nosso esforço pessoal. Né? É o nosso esforço pessoal. A permanência aqui, ainda que com contribuições que cada um dá segundo as suas capacidades, segundo os seus entendimentos, a verdade é que aqui ninguém é mais do que ninguém e aqui todos nós somos muito importantes para Deus. E isso é aquilo que a gente tem que levar no nosso coração, porque também não é por a Márcia falar mais, ou falar mais, outra pessoa falar mais, que nós somos mais que alguém. Então nós estamos realmente neste processo, porque eu também não sabia nada, ou sabia muito pouco sobre o Evangelho de Lucas, sobre o Evangelho em si, mas tinha muita curiosidade, não é? Eu tinha uma necessidade de conhecer quem é Jesus, de perceber muitas coisas, e muitas, é mais aquilo que nós ignoramos todos do que aquilo que conhecemos. Portanto, é a gente se deixar ir transformando, como disse Lucas, que estamos todos em construção, semana a semana, versículo a versículo, e certamente que quando chegarmos para o meio e para o final do Evangelho de Lucas, quando olhamos para o dia de hoje, e vocês lembram-se quando a gente falou do Cântico de Maria, ou quando falarmos de Maria, repare, quando falarmos de Maria, quando ela estiver na cruz com Jesus, como nós já falámos muito dela, a profundidade que chegaremos nos ensinos já no final do Evangelho é completamente diferente do que aquela que nós conseguimos entender hoje. Nós vimos isso pela nossa própria história. Depois, o nosso estudo já está muito diferente do que aquilo que era no início, a todos os níveis. O nosso comportamento, do nosso companheirismo, na nossa sintonia enquanto grupo. E isto é mesmo assim. O caminho faz-se caminhando e o filtro, não é? Quem tem que ficar vai ficar. Quem entendeu vai entender. Quem permanecer vai permanecer. E por isso, alegremos nós de estarmos aqui perseverantes para que a humildade de Maria se possa realmente instituir nos nossos corações. Que assim seja. Olha, Felipe, é muito bom você trazer não sei, né, essas considerações, porque o aprendizado é grande para todos nós. Chega na medida do que nós precisamos. É só a gente abrir o coração para isso. Então, quando o Felipe falou, acho que foi na primeira vez que ele falou, que o Haroldo falou, o que foi, Felipe, sobre as mães? Mesmo que as mães... A maternidade é um segredo que as mães têm com Deus. Exatamente. Aí eu tentei, veio um negócio, eu me lembrava, e queria me lembrar quem tinha dito. E fiquei, e agora veio. Que o Chico foi procurado, né? Eu escutei isso e agora vim procurar aqui, eu vi só a frase que ele falou, que ele foi procurado por uma mãe aflita com o filho, eu não me lembro mais qual foi, se ela tinha perdido o filho, se o filho estava... Eu não me lembro. E ele falou para ela, vamos orar. Porque quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Era essa que eu estava querendo me lembrar. E eu acho que assim são os pais também. São os pais e todos aqueles que fazem uma prece de coração, aquela sentida, arromba as portas do céu. O Chico falou para ela, vamos orar, porque quando a mãe ora, faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. E é muito bom a gente saber que nós temos esse poder que está no nosso coração, que a gente consegue, né, fazer com que a nossa oração, seja lá, tenha
nas três partes, o louvor, o agradecimento e o pedido, ou que seja num momento de aflição em que a gente vai dar mais ênfase aos nossos pedidos, à nossa necessidade, ou seja, por discernimento, por entendimento, por coragem, por força para seguir, que vai arrombar as portas do céu. Mas já estamos chegando aqui no finalzinho, e voltando à questão da humildade como a tônica, né, do cântico, vimos várias, e hoje já vimos várias coisas, o que é permanente, o que é transitório, como Maria coloca bem isso com clareza. Encontrei uma mensagem bem curtinha de Emmanuel, e ela se chama A Prova Última. Qual será a nossa última prova? Nós aqui, espíritos encarnados, aqui estamos num mundo de expiações e provas, que está, tomara que nós todos aqui estejamos apenas passando por provas e não expiações dolorosas, estejamos com as nossas provas e respondendo bem a elas, mas pensar qual será a nossa última prova. E aí Emmanuel traz uma mensagem que ele fala, qual é a nossa última prova? E eu acho que todo mundo quer saber, porque todos nós teremos que fazer essa provinha, né? E olha, posso dizer para o grupo aqui, né? E vou até me incluir também, pelo andar do estudo no nosso grupo no NEP, nós vamos passar. Está distante ainda, mas vamos passar. Vamos ver. Olha, guardem seus palpites. Guardem seus palpites. Qual será a nossa última prova? E é um diálogo entre um aprendiz e o mentor. É um diálogo. E Emmanuel diz assim: e por que o aprendiz indagasse sobre o currículo dos exames a respeito do aperfeiçoamento da alma, o mentor esclareceu o paciente. O que o mentor vai dizer? Olha, nós estamos aqui querendo saber o currículo dos exames que nós vamos ter que prestar para o aperfeiçoamento dos nossos espíritos, para o nosso aperfeiçoamento, que nós somos espíritos. Aí o mentor, muito paciente, porque ele já sabe, né? Ele já fez a provinha, ele já passou, por isso que ele é mentor, né? E nós estamos aqui na condição de aprendizes. Aí o mentor responde: na espiritualidade superior, as avaliações de aproveitamento são muitas. Olha, quantas, não dá nem para contar, ele nem diz. São 10, são 20, são 100, são 1000, são 10.000, são 1 milhão. Ele não diz, eles são muitas. E quando eles dizem que são muitas, é porque são muitas mesmo. Nós vamos passar por muitas. Aí ele dá uns exemplinhos aqui das provinhas. Temos as de paciência. Olha, essa daí, às vezes eu reprovo feio. De disciplina, outra, difícil. De espírito de serviço. Olha, para a gente ficar atento, ele está dando aqui uma dica das provinhas que nós vamos fazer. E vamos fazer várias vezes. De paciência, de disciplina, de espírito de serviço. E outra, de auxílio aos semelhantes. No entanto, ao que me parece, a última é a mais difícil de todas. E qual é a última?
perguntou, né? Indagou o discípulo atento. E nós aqui estamos perguntando, qual é a última? Porque de paciência já é difícil. De disciplina, então, sermos disciplinados em todos os aspectos da nossa vida, de espírito de serviço e de auxílio aos semelhantes. E o mentor respondeu em tom decisivo: a última prova no aperfeiçoamento de cada um de nós é a humildade. Viu? Por isso que Maria tinha. É a última prova. A nossa última prova é no aperfeiçoamento da alma, é a prova da humildade. Então, temos todo o tempo para nos prepararmos para essa provinha que nós vamos fazer. Já temos a dica aqui. É a mais difícil e é a última prova que nós vamos passar. Passando nessa prova, estaremos lá como espíritos puros, né? Mais elevados. Era isso que eu queria trazer para nós aqui, para nós refletirmos, nos prepararmos para as avaliações e com a bênção de Deus, com o apoio da espiritualidade amiga que acompanha esse grupo, como sempre, discernimento, entendimento, coragem, perseverança para a gente não desistir, que tudo que nós podemos e poderemos ver aqui no NEP seja guardado com muito carinho no nosso coração, para a gente ir lá na bolsinha do nosso coração e pescar tudo isso cada vez que a gente precisar, nas nossas avaliações, nas nossas provas para o crescimento da nossa alma. E aí eu pergunto, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Nossa, Eu. calma. Obrigada. Vamos agradecer. Agradecer ao Pai por esta oportunidade. Ao nosso Deus Criador. Agradecer ao nosso querido Mestre Jesus e também à nossa querida Mãe Maria por estas bênçãos que nos são enviadas aqui no nosso grupo, nestes estudos maravilhosos, que nos enchem o coração. Ficamos abençoados com estas palavras, com estes ensinamentos que nos chegam ao coração. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, que possamos caminhar sempre neste caminho da luz, que nos envolve com estas vibrações amorosas e nos fortalecem na nossa fé, porque às vezes ainda se encontramos muito perdidos neste mundo de provas e expiações. Temos as nossas dificuldades, as nossas aflições, mas aqui sentimos o apoio, o carinho destes irmãos queridos. Obrigada a todos. Obrigada ao Filipe, obrigada também à nossa querida Márcia hoje e a todos os irmãos que nos acompanham aqui, tanto os benfeitores amigos da Casa com o Evangelho, como também estes irmãos que aqui se encontram para aprender um pouco mais a cada dia. Por isso, com o nosso coração cheio de gratidão, te agradecemos, Mestre Jesus. Te agradecemos, querida Mãe Maria, que o teu manto de luz possa ser estendido sobre todos nós, sobre esta vida que nos deste. Abençoa-nos a todos, que possamos sentir esta paz e esta alegria sempre
aqui, em conjunto. Por isso, vamos então nos despedir por hoje e agradecer a todos, benfeitores amigos da Casa com o Evangelho, a todos mesmo. Obrigada a todos. E vamos então dar por terminado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.